Falando em África, a presidenta Dilma Rousseff está de volta ao Brasil depois de uma visita de 4 dias ao continente africano. A viagem terminou em Angola, um dos países estratégicos para os interesses brasileiros no continente. Na capital, Luanda, Dilma participou de uma cerimônia em homenagem ao primeiro presidente de Angola, Antônio Agostinho Neto. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência da ex-colônia de Portugal, em 1975. No almoço com o presidente José Eduardo dos Santos, Dilma defendeu a ampliação do comércio entre Brasil e Angola. A agenda da presidenta em Luanda incluiu ainda um encontro com lideranças femininas do país. Durante os 4 dias que passou no continente africano, a presidenta Dilma Rousseff fechou acordos comerciais e discutiu temas de interesse comum. Na África do Sul, no começo da semana, a crise econômica internacional dominou os debates durante a reunião do IBAS, a cúpula que reúne África do Sul, Brasil e Índia. Os chefes de Estado dos 3 países cobraram medidas eficientes da Europa no combate à crise, e a presidenta Dilma defendeu uma saída que preservasse o emprego e a renda da população. Na visita a Moçambique, o segundo país na rota pela África, Dilma anunciou que o Brasil vai aumentar os investimentos no país, utilizando a mão de obra de trabalhadores locais para estimular a criação de empregos na região. Dilma ainda prestou homenagens ao herói da independência de Moçambique e primeiro presidente do país, Samora Machel. Continuamos a nossa entrevista com o professor de Relações Internacionais, Flávio Saraiva. Professor, que balanço o senhor faz dessa visita à África? Um balanço altamente positivo. Em primeiro lugar, porque dá continuidade à política de aproximação ao continente africano, que é uma retomada estrutural fundamental dos interesses brasileiros na chamada fronteira atlântica do Brasil. Em segundo lugar, porque essa reunião do IBAS em Pretória, na África do Sul, sinaliza que Índia, Brasil e a África do Sul estão muito ligados aos temas globais. Deixaram algumas mensagens importantes para o problema hoje da baixa capacidade de resolução das crises econômicas dos países do norte e chamaram a atenção para o fato de que tanto o lado africano, quanto o lado brasileiro e da América Latina, quanto a Índia, estão crescendo e tomando medidas importantes para o desenvolvimento e para o crescimento econômico global. E que esses países do norte estão brincando demais com o capitalismo. Então isso é muito interessante, tem um significado que vai além da África. E Angola e Moçambique são aqueles países de língua portuguesa que o Brasil participou nos anos 70 da sua própria elevação à condição de Estado Nacional quando se independizaram de Portugal. O Brasil teve papel importante, reconheceu Angola como um país jovem e em circunstâncias difíceis, e de lá para cá são relações preferenciais. Temos interesses em Angola, econômicos, ajudamos a Moçambique nos seus programas sociais, portanto, isto é o abraço do Brasil, e foi muito importante que a presidenta fizesse essa viagem no seu primeiro ano de governo, os africanos já estavam esperando isso, e, portanto, relança o atlantismo brasileiro, que é um conceito importante da política externa. E Brasil e África têm muitos interesses em comum, tem uma história, inclusive, em comum, nesses 500 anos aí de Brasil, tem uma história muito em comum. Como é que o Brasil pode ajudar efetivamente a África? Porque a África cresceu muito, como o senhor bem lembrou, mas ainda não está no patamar desejado, ainda sofre muito com fome, com miséria. Como é que o Brasil pode ajudar mais aquela região? O Brasil tem uma história com a África, mas temos ainda um futuro mais interessante que a própria história, que é o fato objetivo de que o continente, com seus 30 milhões de quilômetros quadrados, com seus 54 países, tem ascendido aos padrões econômicos internacionais há uma década, crescendo a 5%, 6%. É a região da Terra que mais cresceu depois da Ásia chinesa e seus satélites, economicamente. E vem criando suas classes médias, e vem melhorando seus regimes políticos. A democracia vem chegando à África como um valor. Então, isto são elementos anotados pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelos bancos chineses, e nós estamos na frente da África. Estamos a 3, 4, 5 horas, é a nossa fronteira. Então, isso é importante para os interesses econômicos brasileiros e para os interesses, eu digo, sociais e culturais brasileiros, porque temos muitas Áfricas dentro de nós, dentro do Brasil, e temos formas de identidade
histórica, que não são só da escravidão, são também de que queremos um mundo novo, queremos um mundo em torno do qual essa região do sul do planeta Terra tenha peso e tenha alguma situação de contribuição ao diálogo da paz, à cooperação, aos temas do norte da África, às dificuldades da Primavera Árabe, tudo isso está interligado. E a África fará parte desse mundo novo, desse mundo desenvolvido? Já faz parte, não fará, faz parte desse mundo. Ok, professor, muito obrigada por sua participação aqui no Repórter Obrigado. Brasil. Bom, e a presidenta Dilma Rousseff deve se reunir hoje com o ministro do Esporte, Orlando Silva, envolvido em supostas denúncias de desvio de recursos do programa Segundo Tempo. Ontem, antes de retornar ao Brasil, a presidenta fez uma defesa do PCdoB, partido de Orlando Silva, e que compõe a base aliada. A presidenta criticou julgamentos precipitados e disse que os fatos serão investigados e que, se houver culpados, eles serão punidos.